Bom dia a todos. Hoje, a nossa oração também vai tratar de um assunto doloroso, assim como foi na semana passada, que é a questão do aborto. A gente vai estudar algumas mensagens, alguns dados em relação ao aborto e depois explicar qual vai ser o foco da nossa oração. Então, a gente tem esse estudo que foi feito pelo IBGE. Pela primeira vez, o IBGE realizou uma estimativa sobre o aborto no Brasil. De acordo com a pesquisa, mais de 8,7 milhões de brasileiras, ou seja, 8 milhões e 700 mil, com idade entre 18 e 49 anos, já fizeram ao menos um aborto na vida. Destes, 1,1 milhão de abortos foram provocados. Então, isso é só uma estimativa, porque não tem como fazer um estudo com dados plenamente confiáveis, já que muitas pessoas podem optar por não responder à pesquisa de forma sincera, até porque o aborto é tipificado como crime aqui no Brasil. Mas essa estimativa já demonstra que o dado de mais de 1 milhão de abortos provocados, ou seja, não são aqueles abortos espontâneos decorrentes de problemas na gestação, já evidencia que existe uma quantidade grande de aborto ocorrendo aqui no país. E aqui tem um texto de Emmanuel sobre isso. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possam sorrir para a bênção da luz. Homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação, que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. No livro Religião dos Espíritos, lição 2. A visão que nós participamos desse trabalho precisa ter, e a gente tem, só reforçar, é de que a vida, ela não se limita ao plano físico. Então, no momento que ocorre a concepção, que se inicia a gestação, não é apenas, como tem uma visão materialista, um amontoado de células que se formou. Não. É um espírito que está no plano espiritual planejando a reencarnação. E o planejamento é feito, como a gente sabe, através dos mentores. A escolha da família e do grupo de pessoas que vai ocorrer. Sendo assim, dentro dessa visão, com todo o respeito e sem nenhum viés de apontar o dedo e de condenar quem já praticou o aborto ou quem tem a intenção de o fazê-lo, a gente precisa passar a nossa visão de que essa atitude é equivocada porque é uma oportunidade de reencarnação perdida e que acaba afetando não apenas aquele espírito que deixou de reencarnar, mas a família também vai ser afetada, principalmente em um possível processo obsessivo, que o Emmanuel explica que também pode acontecer no próximo slide. No livro agora, Vida e Sexo, capítulo 17, ele comenta: se porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando os espíritos, né, que iriam reencarnar, de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados, que se nos entranham a vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume, que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Ele explica justamente aquilo que a gente estava comentando, que potencializa o desenvolvimento de processos obsessivos. E, às vezes, a situação da família que opta por fazer essa conduta ficaria até pior do que aquilo que se pretendia. Por exemplo, às vezes as pessoas optam por abortar por pensar que não tem condições materiais de cuidar do filho, que a vida ficaria muito difícil.
Mas aí o Emmanuel está explicando que, dependendo da reação do espírito que teve a impossibilidade de renascer, a situação daquela família ou daquelas pessoas pode ficar pior. Inclusive dizendo que ocupa espaço nos hospitais. Por quê? Porque desequilibram a mente. Os processos obsessivos ocorrem. Muitas vezes as reencarnações são de resgate. Né? São pessoas que se desentenderam, que são inimigos, às vezes milenares, e que teriam a oportunidade de resgatar isso convivendo na mesma família. E se ocorre, então, essa conduta do aborto, além de não resgatar, vai ou tende a agravar o processo. Então, esse é que é o grande problema. Com base nisso, a gente pode dizer, de acordo com essa visão mais ampla, que jamais, na nossa concepção, podemos entender a prática de aborto como sendo um direito, de acordo com um movimento forte que existe por aí, mas um movimento, com todo respeito, que é baseado numa visão totalmente materialista, né, do processo da vida. E olha só, essa passagem aqui explica também, e antes de eu começar a leitura, já vou fazer o comentário, porque a gente passou todos esses ensinamentos, mas sempre focando na questão de que não existe condenação. O que existe são explicações de possíveis problemas que o aborto pode gerar, mas que não quer dizer também que quem tenha cometido esse erro vá ficar carregando essa amargura para o resto da vida. Não, porque existem soluções, existem condutas que podem ser feitas para amenizar esse processo e já começar, então, a reparar esse erro cometido. Nesse livro aqui, Praça da Amizade, Psicografia do Chico, tem essa orientação. É possível que hajas praticado o aborto sem conhecer-lhe as consequências. Se acordaste para a responsabilidade quanto a isso, esforça-te para transformar o próprio arrependimento em socorro às crianças infelizes. Antônio Xavier e Oliveira. Então é um caminho. A pessoa que abortou pode optar por trabalhar com crianças e já vai, de certa forma, agindo pelo amor, pela misericórdia divina, podendo então atenuar essa falta. E também o André Luiz diz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, tem uma pergunta lá que ele responde. A pergunta é: para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece, na atualidade, com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora, no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? E aí vem a resposta. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, o amor que cobre a multidão de pecados. Então, duas orientações bastante sábias e seguras como roteiro a ser seguido para quem eventualmente tenha cometido esse erro, né, do aborto. Então, o foco da oração serão os 3 fatores principais. O primeiro, promover reconciliação entre pais e mães que abortaram com os filhos abortados, para poder amenizar a questão do processo obsessivo. O segundo, inserir no campo do Brasil uma visão coletiva de que praticar o abortamento não é um direito. E o terceiro, tratar pais e mães que abortaram e mantendo em suas mentes pensamentos superiores para que possam superar o trauma, trabalhando para o próximo, principalmente em favor de crianças. Esses 3 fatores são fundamentais para que a gente possa atuar no campo do Brasil para poder evitar que novos abortos surjam e, ao mesmo tempo, poder promover o atendimento àqueles que estão, de certa forma, envolvidos nesse processo por terem já, eventualmente, cometido esse erro. Então, às 11 horas, nosso trabalho começa. Muito obrigado e até lá.